Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a área de triângulos em três circunstâncias diferentes, certo? Portanto, a gente vai falar de três diferentes modos de calcular a área de um triângulo qualquer, certo? A primeira é a mais comum, é a área em função da base e da altura. A segunda é a área em função dos lados, conhecida também como a fórmula de Heron. E a última é a área em função de dois lados e o triângulo entre eles, certo? Eu vou destrinchar cada um dos tipos de modo de cálculo, né, para depois fazer um pequeno resumo de quando eles são utilizados, em quais circunstâncias, etc. Certo? Vamos começar pelo mais conhecido, que é a área em função da base e da altura. Então a gente tem um triângulo ABC qualquer, de qualquer medida de lados e também de ângulos, e a gente tem três alturas. A altura em relação ao lado Czinho, a altura em relação ao lado Bzinho e a altura em relação ao lado Azinho. Por quê? A altura é o segmento que parte de um ângulo fazendo um ângulo em relação ao lado, um ângulo de 90 graus em relação ao lado que ele se choca. Então vamos perceber o segmento que parte do ângulo A. Ele se choca com o lado Azinho formando um ângulo perpendicular, que é o ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? Então, a altura se marca por isso. Como esse segmento, essa altura, vai partir de um ângulo, então num triângulo, que é uma figura que tem três ângulos, vai se partir três alturas diferentes, certo? Aí pode vir aquela pergunta: Bruno, se eu vou calcular, qual altura eu utilizo? Qualquer uma das alturas, mas que você tenha a base respectiva a ela, certo? E como vai ser o cálculo em relação a isso? É simplesmente o lado, que é a nossa base, que é o lado que se choca, essa altura se choca, certo? Vezes essa altura dividido por 2. Isso daí é simplesmente conhecido como base vezes altura dividido por 2. É o modo mais simples e é o modo mais utilizado, certo? Então vamos fazer um exemplo. Aqui apenas a observação que eu já disse, que é importante quando você demarca qual altura você vai utilizar, a base respectiva a essa altura, certo? Vamos voltar lá na primeira figura. Se eu usar o lado A, o lado Azinho, eu tenho que usar a altura respectiva a esse lado, que é o HA. Se eu usar o lado B, eu vou ter que usar a altura respectiva a esse lado B. Consequentemente, se eu quiser calcular a partir do lado C, eu vou ter que usar a altura respectiva a esse lado C, que é o HC. Certo? Então vamos continuar. Agora um pequeno exemplo aqui só para mostrar que, independentemente da altura que eu pego, eu tenho que pegar o lado que é respectivo a essa altura. E aqui a gente mostra a altura em diferentes circunstâncias. Uma altura que está dentro de uma figura, uma altura que é um lado de uma figura, dessa figura, e uma altura que é externa a essa figura. E nos três casos, a área pode ser calculada, mesmo que essa altura esteja fora da figura, certo? Então, depende de onde a altura está. Só é importante que a altura que você pegue é relativa ao lado que você usou como base. Certo? Então vamos lá, um exemplo bem rápido. Qual é a área de um triângulo isósceles cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros e cujos lados congruentes medem 15 centímetros? Então a gente sabe que a gente tem um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é caracterizado por dois lados iguais e os ângulos da base são iguais, certo? Nesse caso a gente não vai tanto se preocupar com os ângulos, a gente vai se preocupar apenas com lados. E outra informação importante, ele fala da altura, que tem 12 centímetros, e ele fala que os lados congruentes medem 15 centímetros. Ou seja, os dois lados que são iguais medem 15 centímetros, que está representado na figura. Só que a gente não tem o valor da nossa base, que é o segmento AB, que é cuja altura é que eu tenho, certo? Que é os 12 centímetros de altura que eu tenho. Então a gente precisa calcular essa base. E como a gente vai calcular isso? Quando a altura ela se choca nesse lado, ela forma um ângulo reto. Então o triângulo, os dois triângulos formados, né, o ADC e o
BDC, eles são semelhantes e eles são triângulos retângulos. Então eu posso usar uma propriedade, uma relação métrica que a gente falou no vídeo, num dos vídeos passados, que relacione lados de um triângulo, que é o Teorema de Pitágoras. Então, utilizando o 15 centímetros como hipotenusa, e o 12, que é a nossa altura, e o x como catetos, a gente pode descobrir quanto vale esse x. Como a altura dividiu esse segmento ao meio, eu tenho que o x desse lado vai ser igual ao x do outro lado, certo? Então, por quê? Porque o 15 de um lado é igual ao 15 do outro lado, e o 12 é o lado dos dois triângulos, certo? Então, consequentemente, o x daqui é igual ao x do lado. Então, vamos calcular. 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 225 menos 144. X ao quadrado é igual a 81. Raiz de 81 é igual a 9. Então, a gente sabe que esse x, que vale metade da nossa base, é igual a 9. Consequentemente, a nossa base, que eu chamei carinhosamente de lado B, vale 2 vezes x. Então, 2 vezes 9, essa base vai ter o valor igual a 18 centímetros. Com o valor da altura e com o valor da base, a gente calcula a área a partir da base da altura. Então, a área vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Consequentemente, 18 vezes 12 dividido por 2, 216 dividido por 2. Por fim, a área total desse triângulo isósceles é igual a 108 centímetros quadrados. Certo? Um exemplo bem simples que relaciona assuntos que a gente já viu na geometria. Por isso que é sempre interessante estar estudando toda a geometria para saber usar todas as ferramentas que você tem em mão. Certo? Vamos seguir. Consequências desse tipo de cálculo de área. Temos duas. Simplificações de áreas de triângulos característicos. Então, triângulo retângulo e depois a gente vai falar sobre o triângulo equilátero. O triângulo retângulo, a gente sabe que é um triângulo caracterizado pela presença de um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Quando a gente tem isso, por conta dessa presença, a gente tem que o segmento BA, ou um dos catetos, vai ser a altura em relação a outro cateto. Então, automaticamente, um cateto é a nossa altura e outro cateto é a nossa base. Nesse caso, temos que o AB é a altura do lado AC, ao mesmo tempo que o lado AC é a altura do lado AB, do cateto AB. Então, o que a gente tem? Que a área em um triângulo retângulo é igual ao cateto vezes cateto, certo? Não é necessariamente cateto ao quadrado, porque para ser cateto ao quadrado tem que ser a mesma medida. Como a gente não sabe se esses catetos têm a mesma medida, é apenas cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Nesse caso dessa figura, AB vezes CA sobre 2, certo? E a outra consequência é a área de triângulo equilátero. O triângulo equilátero, como a gente já viu, é um triângulo que tem todos os lados iguais, consequentemente todos os ângulos iguais, tendo o valor desse ângulo igual a 60 graus. Mas a gente não vai precisar falar de ângulo, a gente vai falar apenas em relação aos lados. Como esse triângulo tem todos os lados iguais, e previamente a gente viu que tem como deixar a altura em relação ao lado, que eu chamei de A e a altura de H, o que a gente tem? Que a nossa base vai valer A, certo? E a nossa altura vai valer A raiz de 3 sobre 2. Substituindo a base valendo A e a altura valendo A raiz de 3 sobre 2, a gente tem que a área de um triângulo de lado A vai ser igual a A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, se você automaticamente, sabendo o lado de um triângulo equilátero, você consegue calcular a área desse triângulo. Isso é muito importante para calcular a área de hexágono regular, certo? Vamos guardar isso. Então, vamos seguir. Então, a área de um triângulo equilátero é A quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar da segunda forma de calcular
a área de um triângulo, certo? Que é a área em função dos lados, conhecido também como fórmula de Elo. O que essa fórmula, esse tipo de área vai relacionar? Os lados. A gente vai ter uma forma de calcular a área do triângulo apenas sabendo os lados. Não vai ser necessário saber quanto mede a altura nesse triângulo. Como isso vai acontecer? Aqui a gente tem um triângulo ABC, de lados Azinho, Bzinho e Czinho. Essa área, essa fórmula, ela se baseia no semiperímetro. O que é semiperímetro? É a metade do perímetro tradicional. E o que é o perímetro tradicional? O perímetro é a soma dos lados. Como o semiperímetro é metade do perímetro, consequentemente, o semiperímetro vai ser a metade da soma dos lados. Então o Pzinho que eu coloquei ali é de semiperímetro, certo? Então esse Pzinho, esse semiperímetro, vai ser igual à soma dos lados A, B e C dividido por 2. Depois que eu calculei esse semiperímetro, a gente vai usar uma fórmula que é baseada na raiz da multiplicação do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Certo? Então, sabendo o valor dos lados e calculando-se o semiperímetro, a gente consegue calcular diretamente a área desse triângulo sem ser necessário eu saber a altura desse triângulo, uma das 3 alturas desse triângulo, certo? Um exemplo bem simples, aqui a gente tem um triângulo que tem lados iguais a 7, 9 e 14. Eu quero saber qual é a área desse triângulo. Então, fazendo o semiperímetro, o semiperímetro então é igual a 7 mais 9 mais 14 dividido por 2. 7 mais 9 mais 14 é igual a 30, 30 dividido por 2 é igual a 15 metros, certo? Agora, fazendo a substituição na fórmula de Heron, a gente tem que a área vai ser igual a raiz de 15 vezes 15 menos 7 vezes 15 menos 9 vezes 15 menos 14. Fazendo a conta dentro da raiz, a gente descobre que a área é igual a raiz de 720. Se eu quisesse simplificar e deixar em forma de raiz, a gente poderia. Só que fazendo essa raiz, a gente sabe que a área é aproximadamente 26,8 metros quadrados. Certo? Simples, sabendo os lados, calcula o semiperímetro, sabendo o semiperímetro, substitui na forma que relaciona semiperímetro e os lados. Bem simples, bem sucinto, bem rápido. E a última forma de calcular uma área de um triângulo é a área em função de dois lados e do ângulo formado entre eles. Eu estou topando entre eles, mas é importante guardar isso, que os lados que eu vou usar nessa fórmula e o ângulo são relacionados. O ângulo que eu vou pegar é obrigatório que esteja entre os lados que eu também vou utilizar no cálculo, certo? Então na figura a gente tem um triângulo ABC, de lados Azinho, Bzinho e Czinho, e o ângulo θ. Percebam que o ângulo θ é formado a partir dos lados Bzinho e Czinho. Então, os lados que eu vou usar na conta são exatamente o Bzinho e o Czinho, porque formam o ângulo θ. E no que se baseia isso? Que a área do triângulo ABC vai ser igual a B vezes C, que são os lados, vezes o seno desse ângulo, dividido por 2. Certo? Simples. Vamos ver a demonstração. Para essa demonstração, a gente tem que considerar um triângulo obtusângulo inicial CBO. Ângulo obtusângulo é um ângulo que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Nesse caso é o ângulo B, certo? E a gente tem a altura relativa ao lado Azinho, que é uma altura externa. E prolongando o lado CB, que é o lado Azinho, interceptando com a altura dele, a gente forma um triângulo retângulo ABD, certo? Ou BDA. E o que a gente tem? Tem um ângulo θ, certo? Que é o ângulo C. Perceba que juntando esses dois triângulos, o triângulo inicial CBA e o triângulo retângulo BDC, formado pela altura em relação ao lado A e o prolongamento desse lado, a gente forma um triângulo retângulo maior, CDA, certo? Que também vai ser retângulo.
e que vai incluir o ângulo θ que a gente tem. Por trigonometria no triângulo maior, CTA, temos que o seno de θ. O que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto oposto ao θ é o A, o segmento AD, o lado AD, sobre o lado AC, que a gente chamou de Bzinho. Certo? Então, seno de θ é igual a AD sobre AC, então o segmento AD é igual a AC vezes seno de θ. Certo? Consequentemente, AD é igual a B vezes seno de θ. Então, se a gente retornar a forma tradicional de calcular, no triângulo ABC ou CBA, a gente ia calcular lado A vezes a altura AD dividido por 2. Então, a base A vezes a altura AD dividido por 2. Como a gente chegou que o segmento AD é igual a B vezes seno de θ, substituindo na área no triângulo ABC, que seria CB vezes AD, a gente tem que a área desse triângulo também pode ser calculado como Azinho vezes Bzinho vezes seno de θ, sendo dividido por 2, sendo, calma que deu um spoiler, sendo Azinho e Bzinho os lados que formam o ângulo que está na fórmula, o ângulo θ, certo? Então, para utilizar esse tipo de cálculo, é necessário que eu tenha dois lados, o valor de dois lados e o valor do ângulo formado entre eles, certo? Um exemplo bem rápido é esse triângulo, em que eu tenho a medida de dois lados, um vale 6 e o outro vale 8 centímetros, e o ângulo entre eles vale 30. Então, como eu tenho esses fatores, eu posso utilizar essa forma de calcular a área, certo? Então, substituindo na fórmula que a gente tem, que é B vezes C vezes seno de θ, sendo B e C os lados que eu tenho as medidas, e o θ, o ângulo que eu também tenho a medida, fica 6 vezes 8 vezes seno desse ângulo. Seno de 30 graus é igual a meio. Então, 6 vezes 8 vezes meio é igual a 24. 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, a área desse triângulo é 12 centímetros quadrados. Certo? E por final, a gente tem um resumo rápido dessas três formas de calcular. A forma mais comum e mais utilizada é a área em função da base e altura, que é basicamente base vezes altura dividido por 2. O segundo modo é a área em função dos lados, conhecido também como a fórmula de Heron, que é a área igual a raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, o lado A, vezes semiperímetro menos o lado B, vezes semiperímetro menos o lado C, sendo semiperímetro a soma dos lados dividido por 2, ou seja, a metade do perímetro tradicional. E por último, e não menos importante, a área em função de dois lados e do triângulo formado entre eles. Ou seja, passando-se para a fórmula, a multiplicação entre os lados que formam o ângulo vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, beijo, beijo, tchau, tchau.